Estamos no programa Investigações sobre o Viver. O meu tema hoje é o mecanismo psicológico da guerra e eu pretendo explicar, com base nos conhecimentos teosóficos, o que funciona mal nos seres humanos a ponto deles decidirem fazer guerras. E o estudo está dentro do propósito de propiciar o autoconhecimento para que o ser humano, se conhecendo, progrida espiritualmente e se torne um ser humano melhor. Então eu coloquei essa figura aqui, dois cachorros brigando, para mostrar que a hostilidade vem do reino animal, que nós carregamos dentro de nós, porque nós vemos dessa rota evolutiva que já estamos acostumados a ver, passamos pelo reino vegetal, depois do mineral, passamos pelo reino humano e o reino animal, e no reino humano então desenvolvemos a mente, o quinto princípio, para depois desenvolvermos os princípios mais espirituais. Então nós vemos, quando nós observamos na nossa rotina os animais brigando, né, dois cachorros brigando, a gente vê no nosso dia a dia os animais, né, se comportando de um modo que a gente acha engraçado, né, divertido. Os cachorros brigando por brinquedos, dois cachorros brigando por um patinho, eles destroem o patinho, aí sobra o patinho para nenhum dos dois, né? A gente acha isso engraçado, muitos acham isso fofo. Mas quando a gente vê esse tipo de comportamento no reino humano, já não tem mais graça, né? Não é mais engraçado porque o potencial destrutivo do ser humano, ele é muito maior que o do animal. O animal pode fazer uma guerra, participar de uma briga com unhas e dentes, no máximo. Mas o ser humano, como ele tem esse quinto princípio em desenvolvimento, que é a mente, ele consegue fazer armas e consegue fazer um grande estrago. Então, se o patinho, por exemplo, for uma usina nuclear, o perigo é terrível, né? A pessoa pode destruir não só o seu brinquedo, o seu objeto do seu interesse, mas pode destruir uma grande parte do planeta. Então nós temos muito medo, com razão ficamos preocupados e não achamos graça nenhuma. Por isso que temos que entender como essas coisas acontecem, né, justamente para evitar que elas, né, se repitam, que elas continuem. Então, como eu falei, nós estamos nesse ciclo aqui, né, de evolução, desenvolvendo o quinto princípio, né, e o quinto princípio do homem desenvolvido, que é a razão, ele consegue abstrair a parte concreta da sua realidade e consegue concatenar aquilo que ele abstrai numa totalidade. E é por isso que o ser humano, com o quinto princípio bem desenvolvido, ele vai conseguir refletir a ordem do todo. Então é isso que a gente vê naquelas pessoas que conseguem entender e calcular os prejuízos de uma guerra. Não só humanos, que aí entra na questão do coração, da sensibilidade e da empatia, mas antes mesmo de chegar lá, ela consegue até calcular o prejuízo de você destruir o patinho, você destruir todas as coisas ao redor, né? Porque ela consegue fazer uma conexão e ver como, por exemplo, uma guerra acaba com a economia do planeta inteiro, que é o que a gente está vendo agora, né? Os efeitos econômicos da guerra, isso sem entrar na questão assim, do karma, que muitas pessoas nem acreditam, mas quem produz destruição vai ter um péssimo karma para as próximas vidas, né? Sem falar assim, do sofrimento que ele está gerando para milhares de pessoas, né? Então nós temos esse tipo de comportamento ainda animalesco no ser humano, porque a mente dele ainda está pouco desenvolvida e ele só consegue ver as circunstâncias ao seu redor e os seus desejos, ou seja, a parte racional dele se identifica com a parte animal. Em vez dela se identificar com a totalidade, estar conectada, né, com os princípios superiores, de onde surge a empatia, ela se identifica com a parte inferior, esse quaternário inferior, que a gente está acostumado a ver aqui na teosofia. Então vamos revisar aqui. Nós temos um quaternário inferior, aquela figura que aparecia antes do centauro, né? Tem a ver com essa parte de baixo, o quadrúpede o animal, que é o corpo físico e os seus anexos, que são o segundo e o terceiro princípio,
E nós temos também, em desenvolvimento no animal, o corpo dos desejos e as paixões. Então, como o animal está desenvolvendo esse lado, o instinto de posse, né, de preservação, ele tem animosidade, tem hostilidade, então ele briga. E então, no ser humano, a gente tem já a mente, e a mente em desenvolvimento, ela pode se associar a essa parte inferior, o quaternário. Então, ela vai incrementar esse quaternário, ela vai fazer armas para não brigar só com unhas e dentes, ou então ela vai estar mais desenvolvida e ela vai conseguir refletir a unidade, ela vai conseguir entender, por exemplo, que a guerra é péssimo negócio para todo mundo. Então, ela não vai querer fazer guerra e vai estar conectada, então, com o seu coração espiritual. Buda, intuição, o coração espiritual, que reflete, por sua vez, a unidade de Atma, o espírito uno. Então, nós estamos aqui num homem que tentando entender a cabeça, a psicologia desse ser humano que ainda, né, tem interesse em fazer guerras. E aí eu estou me referindo a todos, as pessoas, né? A gente sabe que tem uma guerra agora, mas a reflexão se refere a todos os casos, né? Inclusive sabendo que, lembrando que, como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Para você ter uma guerra tem que ter duas partes querendo guerrear, né? Ou duas ou mais. Então, esse processo todo de conflitos, ele está fundamentado numa maneira, né, do ser humano reagir, né, na psicologia humana. Então, a gente vai rever aqui a questão do condicionamento da mente, né? Nós estamos dentro do referencial teosófico, que contempla a filosofia do yoga. Então, essa parte no yoga é bastante resumida, bastante clara, que o ser humano é condicionado. E a gente vê isso já nos primeiros sutras, dos Yoga Sutras de Patanjali, quando ele diz no Sutra 2 da seção 1, ele dá o conceito de yoga. Yoga é a dissolução dos centros de reação da mente. Ele está dizendo que nós somos seres condicionados, nós temos centros reativos. Então, eu coloquei aqui nesse meu slide um cérebro e um cachorro sendo adestrado. Então, esses centros reativos, eles já estão se formando no reino animal, né? Você vê aqui, o homem está treinando o cachorro a obedecer, ele ganha, né, um petisco se ele faz o truque que está sendo ensinado. E então esses centros de reação, eles são, na verdade, formações no cérebro. Então, a gente sabe na teosofia que existe uma parte que é a mente, que é independente do cérebro, que depois vai sobreviver à morte física, mas isso se manifesta no cérebro. E o cérebro, então, como a gente sabe, ele forma redes de sinapses, que são como circuitos neurais, né? Ou se pode comparar com uma placa eletrônica, né? Que tem um circuito e aquela energia sempre vai passar por aquele mesmo lugar. E a gente pode comparar também com uma estradinha criada pela chuva, né? Quando você vê a água cai e passa sempre por aquele mesmo lugar, vai abrindo uma estradinha e ela sempre passa por ali. Então, isso é um condicionamento mental e também cerebral, né, que leva as pessoas a agirem de uma maneira automática. Então, todos nós temos centros de reações na mente, somos seres condicionados e por isso que temos assim, a dificuldade de lidar com os nossos comportamentos, porque o cérebro já está acostumado a seguir aquele caminho. Então, o que é o yoga? Que você pode também associar com outros nomes, né? Com o processo de autoconhecimento, espiritualização, na verdade significa um processo de conhecer os seus condicionamentos e querer superá-los, né? Se conectar com uma parte superior a isso, uma parte não condicionada. Então o Patanjali diz assim: yoga é a dissolução dos centros de reação da mente. E nesse estado, então, com centros de reação da mente, o vidente, que é a pessoa, está estabelecido em sua própria natureza original, que é espiritual.
E com os centros de reação não dissolvidos, o vidente permanece identificado com as tendências adquiridas da mente. Então, esse é o ponto X dessa reflexão de hoje. Com os centros de reação não dissolvidos, ou seja, somos condicionados com as nossas tendências, né? A pessoa permanece identificada com essas tendências reativas. Então, aqui eu organizei essa análise em 3 pontos, né, que são o desejo, a irracionalidade e a ausência de empatia, que são os três peças de uma engrenagem, de um mecanismo que é capaz de fazer uma pessoa se interessar em fazer uma guerra. Então, o primeiro aqui é o desejo, o 4º princípio, né? Como eu falei, essa parte que já está em desenvolvimento no animal. O animal tem o desejo, ele tem atração. O desejo é uma força motriz, né? Como um imã que está associado ao princípio da busca do prazer e da fuga da dor. Ele tem uma função na natureza, no desenvolvimento não só do animal, mas também do ser humano. Por exemplo, a natureza sabiamente associa o desejo à sobrevivência, ao prazer, por exemplo, alimentação. Se não fosse pelo prazer, muita gente não comeria, a gente morreria de fome, muita gente não levantaria da cama para ir trabalhar, para ganhar um dinheiro, para comprar coisas com aquele dinheiro. Então, o desejo, ele tem uma força que move e que ele faz a inteligência despertar, né? Então, o animal, ele tem desejo pelas coisas, ele vai aprendendo com isso, vai desenvolvendo a mente rudimentar dele, que depois, no reino humano, vai se desenvolvida de verdade, como a gente, né? Vai ter uma mente que vai desabrochar, mas no animal, essa inteligência ainda está bastante rudimentar, mas ele tem que aprender a caçar, a pescar, a coletar frutas, plantas para ele se alimentar. Então, a necessidade fisiológica está associada a um prazer que gera o desejo que faz e empurra ele para frente, para se desenvolver. Então, o desejo em si mesmo, ele não é um mal, ele tem uma função na natureza. Mas quando chega a um ponto no ser humano, o desejo ele tem que ter uma limitação e ele tem que dar lugar para outras coisas na evolução. Aí ele tem que dar lugar para a compreensão, para o desenvolvimento de outros princípios e aí então aquele mecanismo do desejo vai se acomodar, né, nessas outras partes que o ser humano tem. A sua razão e a sensibilidade, né? A sensibilidade do coração espiritual. Então, quando chega na fase de que esse desejo tem que ter um freio e as outras partes ainda não estão desenvolvidas, né, isso se torna um problema. E é por isso que nós temos, né, essa dificuldade, esse sofrimento que é causado pelo desejo, que é um assunto bastante tratado na teosofia e na filosofia do yoga, né? Então, por que nós temos esse sofrimento causado pelo desejo? Agora a gente vai entrar nisso. E eu trouxe essa imagem desse passarinho aqui, desses 3 passarinhos com o bico aberto, e eu gostaria de representar a ideia do desejo por esses bicos que querem, que anseiam alguma coisa. É claro que aqui está na natureza, então, como eu falei, o desejo não é um problema na natureza. O desejo não é um problema porque o animal ainda não tem mente. O animal, ele deseja alguma coisa, ele deseja comida, ele consegue a comida ou não consegue, acabou, encerrou aquilo ali, ou vai ficar com fome, né? Mas não vai ficar sofrendo mentalmente com o desejo como nós, né? Que criamos na nossa mente esse mecanismo de busca de satisfação do desejo. Então, nós temos em nós essa busca de satisfação. E a gente consegue observar, e é tratado também na filosofia do yoga, que o desejo ele é uma causa de sofrimento, porque enquanto a pessoa está desejando uma coisa, ela está num estado de aflição, de busca, ela não está satisfeita.
E é por isso que, como nós vamos ver depois, aqui eu tenho um comentário do Time, que é um autor de ciência do yoga, a forma de você buscar um estado de felicidade ou contentamento é você compreender os desejos e se libertar desse mecanismo. Entende? Então, quando nós temos, vou dar um exemplo para mostrar como o desejo traz insatisfação e impede uma vida de contentamento. Se vocês têm, vamos supor que você seja uma pessoa privilegiada, que você tem uma casa com piscina e no domingo à tarde, que está muito quente, você tem essa possibilidade de entrar na piscina, tomar um banho de piscina. Mas você meio que já está entediado daquela piscina e você então gostaria de ter na praia, né? A piscina é muito pouco, gostaria de estar na praia. Então o que vai acontecer? Se você mora numa cidade onde não tem praia, você vai entrar dentro da piscina, mas você não vai estar na piscina. Então você não vai estar nem na piscina e nem na praia, porque a praia está em outra cidade. Então você é nem, como se diz hoje em dia, né, na gíria. Você não tem nenhuma coisa nem outra, você tem o quê? Frustração, insatisfação. Então esse é o mecanismo psicológico do desejo que gera o sofrimento, porque ele tem a capacidade de nos frustrar uma vez que ele nos fecha a possibilidade de ter contentamento, satisfação naquilo que nós temos no aqui e no agora. Né? E a maioria de vocês já entende muito bem esse assunto de viver aqui e agora, né? E a gente já sabe que só é possível ser feliz no aqui e no agora, porque o futuro é uma representação mental, o passado é uma memória. Então a pessoa que está sempre cheia de desejos, sempre com esse bico aberto, apontando para um outro lugar, que é o lugar onde ela não está, com a coisa que ela não está, ela vai estar sempre infeliz, frustrada e insatisfeita. Então, você vê até que muitas pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, que têm muitas coisas, às vezes são infelizes, mais infelizes do que pessoas que têm menos posses, né? Porque elas já estão acostumadas a ter o poder de satisfazerem os seus desejos, porque elas têm dinheiro, têm condições de adquirir e conseguir coisas, então elas já estão com o cérebro treinado a ter desejos e conseguir, porque uma vez que você satisfez um desejo, ele morreu, então aquela vibração, assim, daquela satisfação já passou. Então a pessoa tem que ter um outro desejo para buscar uma outra coisa, isso vira um vício. E chega num ponto, então, que a pessoa vai estar tão viciada em buscar coisas que ela vai estar muito infeliz, muito insatisfeita, porque a mente dela vai estar sempre numa outra coisa, sempre como esse bico de passarinho, apontando para um outro lugar e para uma outra coisa. Isso explica também porque essas pessoas que fazem muito sucesso, às vezes se envolvem com drogas, porque elas estão acostumadas a terem conquistas, só que depois aquilo vira rotina e ela precisa então de uma outra coisa, assim, de uma outra novidade, e chega uma hora que não tem mais. Daí a pessoa chega num ponto que começa a se envolver com drogas e aí acaba a carreira, daqui a pouco morre de overdose, né? Então esse é o mecanismo do desejo. Vocês veem que na natureza em si mesmo ele não é um mal, mas ele se torna um mal quando existe uma distorção, quando ele começa a preencher um espaço que é maior que aquilo que a natureza projetou, porque ele ainda não desenvolveu outras coisas relacionadas à razão e à espiritualidade, e a pessoa então fica presa naquele mecanismo e naquele sofrimento. E aí você imagina assim, quanto mais distante está aquele objeto do desejo, maior vai ser aquela luta, né, e aquela insatisfação. Então aquela insatisfação vai funcionar dentro dela como uma mola que impulsiona a pessoa para aquele sonho, né? E com isso, quando eu falo assim em sonho, eu não estou
desvalorizando os sonhos das pessoas, assim, os seus ideais ou projetos de vida, né? Nem mesmo a necessidade, como eu já falei. A própria natureza já associa algum desejo às necessidades, porque manter a existência física, por exemplo, ter dinheiro para sobreviver, para comer é uma necessidade, é um dever. Mas se nós tivéssemos que fazer isso só por dever, a gente não fazia. Então tem que ter um prazer envolvido para nos mobilizar. E na própria existência existem propósitos. O próprio propósito da natureza é a evolução. Nós temos propósitos, planos, metas, e dentro disso nós também temos os nossos ideais, nossos sonhos. Então eu não estou desqualificando essa parte. Eu estou falando apenas do desejo como aquela busca do prazer. Que veja bem, um propósito, uma meta não é necessariamente um prazer, pode ser em geral, o propósito genuíno é a aspiração da alma, né? A pessoa nasce com propósitos que são escolhidos antes da própria encarnação, que são propósitos da alma. Eu não estou falando desses propósitos, das nossas metas, nossos sonhos, mas desse mecanismo do desejo. Então, às vezes a pessoa fica cultivando aquele desejo e com isso ela cria uma estradinha no cérebro dela, porque ela quer aquilo, então ela fica fixada naquele objetivo. Então, quanto mais ela quer aquilo, mais distante aquilo, maior vai ser aquele fogo, aquela força que ela impulsiona ela para aquele objetivo. E dali, então, que surgem as grandes ambições, por exemplo. As grandes ambições que cegam as pessoas. Então, algumas pessoas vão ter o sonho de construir grandes impérios, de serem grandes heróis, né, de serem grandes estadistas, e elas vão cultivando aquilo ali. E esse desejo, esse fogo desse desejo, ele vai ofuscando a razão. Porque, como eu falei, quando a mente está associada ao quarto princípio, o princípio dos desejos, ela fica focada ao redor daquele umbigo, vamos chamar assim. Ela só enxerga aquilo. Ela não enxerga o todo, ela não enxerga o bem comum. Tá? Ela fica fixada naquele âmbito reduzido. Então, a pessoa vai cultivando aquilo ali e vai perdendo toda a racionalidade, e daqui a pouco ela está fazendo uma guerra, porque ela foi tomada por aquele mecanismo. E quanto mais antigo é aquele mecanismo, vocês veem, por exemplo, essas guerras que envolvem disputas por território, normalmente são coisas muito antigas, que vêm lá do passado, de outras gerações. Então são estradinhas no cérebro que surgem lá do avô, do bisavô. Né? A família inteira tem brigas de vizinho, por exemplo, fazendeiros. A família inteira tem uma estradinha no cérebro por causa daquele pedaço de terra tal. Né? Então o vizinho também, porque um dia teve uma história de uma cerca que estava ali e um dia alguém errou naquela cerca. Né? Então começaram a brigar por causa daquele pedaço de terra. Então, ainda que a pessoa tenha um pedaço de terra enorme em comparação com aquele pedaço enorme, aquele pedacinho é insignificante, ela vai querer aquilo ali porque ela já está com o suco no cérebro dela, aquela estradinha há muito tempo, né? E aquilo já vem do avô, do bisavô e outro vizinho também, né? E aí você vai perguntar para as pessoas, quando você vê, por exemplo, crianças brigando, você vai perguntar quem começou, né? Cada uma vai dizer, foi o outro, né? Foi o outro que começou. Mas aquilo ali do quem começou já está dentro de uma cegueira, dentro de uma irracionalidade. Ainda que você descubra quem começou, aquilo ali já perdeu completamente a noção, né, de lucro e prejuízo, e às vezes as pessoas então estão dispostas a perderem 99 mil moedas por aquele pedacinho de terra que vale 1.000 moedas. Então quer dizer o quê? Que esse desejo cresceu tanto que deixou a razão cega. Agora nós vamos então entrar no próximo ponto desses que eu selecionei, que é a irracionalidade. Tá? Então nós falamos do problema que está no quarto princípio, agora estamos entrando no problema no quinto princípio, que é a razão.
Então, por isso que eu falei, um mecanismo onde esses vários princípios ou várias partes do ser humano estão interligados. A irracionalidade, o quinto princípio. Aí eu trouxe o conceito aqui de irracionalidade dos Yoga Sutras de Patanjali, do Sutra 8 da seção 1. E Patanjali diz, na tradução de Rohit Mehta, que quando os fatos são cobertos com as superimposições da mente, o funcionamento da irracionalidade é visto. Então, o que é irracional? É quando a pessoa já não enxerga mais a realidade. Ela já não enxerga aquilo que está ali, ela não se dá conta da realidade, não consegue perceber a relação de causa e efeito, ela não consegue calcular os prejuízos, as consequências daquilo ali. Isso é o estado irracional. Então, por que os fatos são cobertos com as superimposições da mente? Porque aquele desejo foi fermentando ali e a pessoa fica cega com aquilo, ela não consegue mais enxergar a realidade. Aquele desejo, o quarto princípio, ele se sobrepõe, ele entra no cérebro dela, fica ali e se sobrepõe à realidade. Aqui o Rohit Mehta faz um comentário, ele diz assim: quando a percepção de algo não tem semelhança com a coisa que de fato é, ou seja, a pessoa tem uma coisa na cabeça dela que não é a realidade que está na frente dela. Por isso que aqui, como eu já falei várias vezes, a gente tem que ficar atento com o relativismo, porque relativismo é o que cada um acha que é o que cada um acha. Como dizia Aristóteles, verdade é dizer o que é, o que não é, não é. Assim como o Buda dizia, temos que ver as coisas como são. Mas o que é irracional aqui? A pessoa tem uma coisa na cabeça, ela só enxerga aquilo. Ela não enxerga a realidade. Então o relativismo também. Relativismo é cada um acha o que quer. Mas não achar o que quer não é verdade. Verdade é ver o que está ali na frente. Então, quando a pessoa está nesse estado irracional, a mente ela está tão perturbada pelo desejo, ela não enxerga a realidade. Então, aquilo que está na cabeça dela não tem semelhança com aquilo que de fato é. Então, nessa situação, fica-se sob a influência da irracionalidade, ou viparyaya. Essa palavra significa realmente algo que é contrário. Neste contexto, é contrário à pramana, que é a razão. Assim, é contrária à razão e, portanto, pode ser definida como irracionalidade. O sutra acima diz que, quando se vê alguma coisa completamente diferente daquilo que de fato é, então a irracionalidade está em funcionamento, significando a visão daquilo que se superimpôs. Confundir o projetado com o verdadeiro é uma condição desprovida de razão. Então, todas essas as situações que envolvem uma quantidade grande de paixões, elas normalmente elas só são compreendidas ou conhecidas depois que passa um tempo. Aí os historiadores vão lá tentar reconstruir o que aconteceu. Aí, por um lado, existe assim, uma perda daquela capacidade de testemunhar o fato, porque já passou um tempo, a pessoa não está mais lá. Ela vai ter que recorrer a provas, indiretas, deixadas pelos outros, documentos, fotos, vídeos. Mas quando a pessoa está dentro da situação, também é difícil ver, principalmente quando existem essas paixões envolvidas, porque nós temos os fatos na nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar os fatos porque a nossa mente está aquecida por essas emoções. Então a gente vê isso em N situações, não só na guerra, como por exemplo na pandemia, por causa da interferência das ideologias políticas na questão da biologia, que é dos vírus. Então muitas pessoas não quiseram reconhecer a existência da pandemia, ou a necessidade das medidas de precaução, porque existe aquele mecanismo inflamado de emoções que foram jogadas junto sobre aquele assunto, que mexeram
com as paixões das pessoas, né? Com os desejos, os interesses. Mas então, depois que passa um tempo, cada um vai saber exatamente o que aconteceu e o que fez, né? Então, em relação à guerra, é a mesma coisa. Então, a gente, por exemplo, quem está de fora, tem mais clareza para ver a violência, né, que ocorre. Agora, quem está dentro, envolvido, vai querer justificar, vai querer negar, né? Isso é o quê? A irracionalidade, tá? Então, junto com a irracionalidade, temos também a fantasia, que Patanjali descreve num outro sutra, no Sutra 1.9. A fantasia é a imagem evocada pelo estímulo de palavras sem qualquer realidade por trás de si. De novo, não tem realidade. Só que a diferença é que antes ele chamava assim, irracional, porque não tem razão, que vai se referir à capacidade da pessoa de raciocinar a partir daquilo ali, de entender. Então, aqui ele especifica uma outra atividade mental, que é a fantasia, a imaginação. Então, você vê a pessoa tem aquele desejo enorme, né, por aquele pedaço de terra, né, aquilo tomou conta da mente dela, ofuscou a razão dela, e ela ainda tem uma fantasia com aquele desejo, né? E aí ela delira. Ali você coloca todas as megalomanias, né? Os megalomaníacos que querem dominar o mundo, que querem construir um grande império, que querem conquistar, que querem criar uma grande economia para si mesmos, né? E aí você coloca então todos esses delírios, essas viagens, como a gente fala, e dentro dessa parte tão racional, desse mecanismo desejo, você coloca então todas as falsidades, né? Que são as ilusões construídas pelas fantasias, né? E todos os argumentos falsos, né? Todas essas mentiras, né? De que falácias, que nós temos que ter um inimigo comum, nós temos que lutar, nós temos que expandir o nosso país, nós temos que ter ódio para lutar, para fazer a revolução, nós precisamos de armas, precisamos de um grande território, uma grande fortuna, destruir o meio ambiente, precisa desmatar para ganhar dinheiro, né? E aí então nessa parte mental do quinto princípio que entram todos esses argumentos e essas mentiras. Aí vocês veem que é uma combinação de coisas. Tem a parte do desejo, mas tem a parte da mente, a parte do raciocínio. E uma interfere na outra. E é por isso, então, que, como eu já falei, né, a gente não pode ficar perpetuando essa moda do relativismo, porque se você diz assim, não, cada um tem liberdade de achar o que quer, né? Isso já é confundido com liberdade e muitas pessoas confundem com democracia, que não tem nada a ver, né? Cada um faz o que quer, mas se você diz assim, não, bacana é cada um fazer o que quer. Aqueles que vão querer desmatar e destruir o meio ambiente, eles não precisam de muita gente, né? Uma meia dúzia, uma parte já consegue destruir bem, né? E aí acaba com o planeta. A gente já vê que a gente está pagando o preço, né, do desequilíbrio ambiental. E aí, se todo mundo faz o que quiser, todo mundo vai morrer depois, né? Mesma coisa com as guerras, né? Já está causando prejuízo para todo mundo, só você deixar que quem quiser fazer, faça, né? Então, você vê que o relativismo não é um bom caminho. Então, tudo isso aí faz parte da irracionalidade, a parte do quinto princípio. Então, agora vamos para o terceiro ponto que eu coloquei aqui como a causa, né, como uma parte desse mecanismo aí que leva uma pessoa a fazer uma guerra. Aí é a ausência de empatia ou problema do sexto princípio. Esse assunto eu desenvolvi um pouco melhor na minha palestra sobre a matéria e o mal, que eu recomendo que você assista antes para facilitar esse entendimento. Mas então, para colocar aqui de maneira resumida, né, uma breve revisão, nós temos então esse sexto princípio, que é o coração, uma espécie de coração espiritual, que ele está além da mente.
E é de um princípio de onde vem a empatia, né? Então, nós temos embaixo as paixões, no meio a mente, que pode se associar tanto com a parte de baixo, as paixões, e ela pode se associar com a parte de cima, que é essa parte mais espiritual, que a próxima é Budi, então, esse sexto princípio. E dali vem a empatia, o amor verdadeiro e a compaixão, e é dali que sai a dor que a gente sente quando a gente faz alguma coisa errada e a gente sente remorso, né? Então, a pessoa que já rompeu essa conexão, como eu expliquei na outra palestra, ela já destruiu o seu antakarana, ela é incapaz de sentir remorso e empatia, ela não tem sensibilidade. Então, vê com uma pessoa normal que vê, por exemplo, pessoas sendo bombardeadas, né, tendo que fugir do seu país, crianças pequenas, mulheres acabando de ter bebê, né, e já falou tudo, né? Você já sentiu a empatia, você já entendeu que aquilo ali é altamente maléfico. Mas, então, aquele que tem o seu antakarana bloqueado, destruído, né? Ele não vai ter essa sensibilidade. Principalmente quando ele tiver tomado pela irracionalidade, quando ele vai quando a razão não reconhecer aqueles fatos, né? Porque a gente precisa reconhecer os fatos e para sentir aquela dor no coração, né? Se você não vê aquele sofrimento acontecendo, você não sente, ou você não sabe que ele existe. Então você precisa ver. Então você não pode negar, você tem que, né, reconhecer a realidade para o seu coração poder sentir. Então é uma conexão, antakarana, o quinto, a mente, com o sexto, né? Esse coração espiritual. Então, quando essa imagem, esse conhecimento dos fatos chega ao coração, então a pessoa sente aquela empatia, né? Ou sente aquele remorso e imediatamente aquele sentimento é como se fosse um comando para ela. Isso é mal, eu não vou fazer isso. Então, a mente decodifica isso, né? E aí toma isso como uma espécie de comando ou prescrição, de não fazer, de não cometer aquele mal. Então, nós temos esse mecanismo de 3 partes, né, que estão mal formadas, né, estão funcionando mal. E então, agora eu vou fazer alguns comentários ainda para fechar, sobre essa questão do contentamento, né, e essa questão da mente, para mostrar como nós podemos trabalhar, então, os nossos desejos, né, e trabalhar a nossa mente, e para com isso despertar, abrir esse coração espiritual e despertar essa empatia. Então, por uma parte, eu expliquei, né, o que está indo mal, como está indo, o que acontece de errado, né, e algumas coisas eu vou colocar agora sobre como nós podemos trabalhar para consertar isso. Então, eu trouxe aqui um pequeno comentário do Taimni sobre o Sutra 42 da seção 2, no qual ele fala sobre o contentamento e que abrange essa questão do desejo. Então, ele diz assim: o resultado do desenvolvimento do perfeito contentamento é a suprema felicidade. Isso é muito natural. A principal causa de nossa constante infelicidade é a perpétua conturbação da mente causada por todo o tipo de desejos. Como eu falei antes, né? A pessoa está sempre insatisfeita e frustrada porque está cheia de desejos, ela nunca vai estar aberta e plena ali para nenhum tipo de contentamento e satisfação. Quando um determinado desejo é satisfeito, há uma sensação temporária desta infelicidade que, por comparação, sentimos como felicidade. Então, olha só, o que a gente normalmente acha? O que é estar feliz quando eu consigo uma coisa, quando eu faço uma compra? Por comparação, porque a gente conhece esse mal-estar causado por essa inquietação, que é essa busca do desejo, aquele passarinho de bico aberto, né? Ele está ali agitado, sofrimento. Então, quando a gente satisfaz aquele desejo, por um tempo, aquele passarinho se acalma. E aí, então, a gente chama isso de felicidade.
Mas ele diz, mas outros desejos latentes logo se afirmam e mais uma vez voltamos àquela condição normal de infelicidade. Por vezes nos sentimos completamente sem desejos. Essa sensação é ilusória. A ausência de desejo na mente consciente a qualquer momento não significa necessariamente que nos tenhamos tornado sem desejos. Inúmeros desejos, alguns deles muito fortes, podem estar ocultos em nossa mente subconsciente. Isso é super importante, né? Porque se você vai perguntar, às vezes, para a pessoa assim, você está fazendo uma guerra porque você quer ser um grande, né, guerreiro, você quer ter um grande império, a pessoa vai dizer, não é isso, ela vai dar uma outra justificação, ela vai dar um argumento. Mas ele está dizendo aqui, como todo mundo sabe, nós temos os nossos desejos inconscientes. Então, todo esse trabalho, né, de lidar com o desejo, ele envolve um trabalho bastante de cavar profundamente, né, de cavar, alcançar os recônditos da nossa alma, né, as profundezas, os lados escuros, né, aquilo que a gente não admite, aquilo que a gente não conhece. Porque nós podemos, para a nossa cabeça, nós não temos aqueles desejos, mas lá atrás, no sótão, no porão, aqueles desejos estão lá. Então, nesse trabalho de autoconhecimento, nesse trabalho do yoga, esse trabalho de desconstrução desses centros de reação da mente, porque essa mente ela está reagindo em função das nossas demandas interiores, nossos desejos, né? Ela está sempre reagindo. Ela associa as coisas que acontecem externamente e associa com os nossos conteúdos, né, mais guardados. Então, estamos sempre nessa inquietação, nessa reatividade e muitas vezes temos comportamentos, né, que são motivados por desejos que nós não conhecemos ou muitas vezes nós não admitimos. Então, esse processo de autoconhecimento, de meditação, ele vem para abrir a nossa mente, colocar a luz em cima dele para a gente poder conhecer esses desejos. Aí nós compreendemos a natureza humana, por isso que nós passamos a tratar do processo de autoconhecimento como um processo de conhecimento da humanidade. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, para os nossos conteúdos que estão muito bem escondidos, nós vemos que são conteúdos, são desejos que não diferem, né, de muitos desejos que estão ali nas outras pessoas, né? Agora, o que vai mudar de uma pessoa para outra, qual é o grau de maturidade, que desenvolvimento que ela vai ter dos princípios superiores para ela poder lidar com esses desejos que a gente pode chamar de inferiores. Então é esse processo assim, de autoconhecimento, né, e de desenvolvimento que vai fazer a diferença entre um e outro, exatamente isso que a gente tem que promover, né, o processo de autoconhecimento dos desejos e de compreensão, de saber como lidar com eles. Então, esses, ele diz aqui, eles estão no nosso subconsciente e, em sua totalidade, produzem uma generalizada sensação de descontentamento, mesmo quando nenhum desejo forte está presente na mente consciente. Então, ele está dizendo que nós somos descontentes na vida porque nós temos uma pilha de desejos que estão lá, no nosso porãozinho, nosso armário, né? Muitos deles nós não conhecemos. Então, nós temos uma quantidade de desejos inconscientes que nos dão essa sensação de descontentamento que nós temos da vida. E nós precisamos, para cultivar esse contentamento, essa felicidade, né, que o Patanjali fala, nós precisamos, então, remover, limpar, né, a nossa mente desses desejos, dessas frustrações. E não se trata de uma repressão. Repressão é o quê? Isso aqui é proibido, pecaminoso. Eu não estou falando de contenção de impulsos, tá? Eu não estou falando assim que nós
não temos que puxar o nosso freio de mão na hora de agir, isso sim. Né? Mas eu estou falando de repressão, ou seja, de esconder os nossos desejos. Quanto mais escondidos eles estiverem, mais nós estamos ali dependentes deles, sofrendo com eles. Então é como abrir a luz, a janela, né, de uma casa, de um porão, e ver tudo o que tem ali. Esse é o processo de autoconhecimento. E aos poucos, então, ir eliminando esses desejos que normalmente são frustrados, né? Eu disse, às vezes a gente chama uma pessoa assim, aquela pessoa infeliz, é frustrada, né? Mas todo mundo tem isso, né? Porque todo mundo tem descontentamento. Então, assim, a purificação dessa parte da mente, dos desejos, que vai nos possibilitar essa experiência que ele chama de superlativa felicidade, que resulta do contentamento. Ele diz assim, o verdadeiro e perfeito contentamento sucede à eliminação de nossos desejos pessoais que constituem a fonte da infelicidade. Olha só, isso é muito importante, né? Então a gente vê assim, um iluminado, né? Um sábio, ele é feliz. E a gente não entende, puxa, mas como ele é feliz se ele não tem desejos, né? Ele abriu mão disso, daquilo, a gente faz uma lista de coisas, né? Que a pessoa abriu mão de festinha, ou sei lá, de ter posses. Mas é justamente por isso que ele é feliz, não? Ele não é, né, exatamente o contrário daquilo que a gente pensa. Então ele diz também, pode-se objetar no sentido de que a ausência de infelicidade não significa necessariamente presença da felicidade, que é um estado positivo da mente. Há uma razão definida para que a suprema felicidade habite em uma mente definida e perfeitamente calma. Uma mente calma está apta a refletir em si mesma a bem-aventurança inerente à nossa verdadeira natureza divina. O constante surgimento dos desejos impede a manifestação da bem-aventurança na mente. Somente quando esses desejos são eliminados e a mente torna-se perfeitamente calma, conhecemos o que é a verdadeira felicidade. Essa alegria constante e sutil chamada sukha e que vem do interior independe das circunstâncias externas e é realmente um reflexo de Ananda, um dos 3 aspectos fundamentais do eu. Na verdade, mais precisamente é o reflexo do 6º princípio, o Buddhi, né, que nos seres de evolução posterior a humanos estão bem despertos, né, como Jesus, como Cristo, que despertaram esse 6º princípio, por isso eram sempre vibrantes de amor e de felicidade, né? Tem uma comparação que você pode fazer com as experiências de quase-morte, como eu falei, são bastante didáticas. A pessoa sai desses veículos inferiores, inclusive ela sai desse corpo dos desejos, né? Sai da mente, ela fica naquela porção mais sutil, né, da sua combinação de veículos, e ela sente então assim aquela alegria, aquele êxtase, né, e está falando e tem a ver com isso aqui. Ou então a pessoa ela sai do corpo, né, ela fica ainda nos seus veículos mais densos, no corpo astral, né, mas ela encontra seres que ela diz assim, não, aquele só pode ser Jesus, porque ele tinha um amor intenso, né, um amor tão grande. A pessoa diz, acho que é Deus, não encontrei Deus, mas na verdade todos os seres, né, de desenvolvimento superior ao nosso, que tem o 6º princípio desperto, eles têm essa vibração de amor. Então não é porque a pessoa estava ali e ele sentiu um amor por ela, só por ela, não é exatamente isso. Ele vai sentir, ele vai ter aquela vibração por todos os seres, porque ele é assim, ele tem aquele 6º princípio desperto. Então, se é um ser de natureza superior, vai ser um ser de amor vibrante, que vem do 6º princípio. Então, esse é um exemplo bom para a gente compreender. Tá? Então, outro ponto a respeito do desenvolvimento, né? Como nós podemos tratar desses problemas, né? É a questão da mente, então, a parte racional.
eu acabei de falar da parte da purificação dos desejos e a purificação da mente. Então, coloco aqui para reflexão esse pequeno trecho de Doutrina Secreta, volume 3, de Blavatsky, que ela diz que a mente humana é um reflexo da mente divina. Isso é muito profundo, muito importante. E vou ler primeiro a passagem. Ela diz: o Logos é o espelho que reflete a mente divina. Ela está falando assim dos princípios de manifestação cósmicos. Então, um deles é o Logos. O Logos é o espelho que reflete a mente divina, né? É o veículo da mente divina. E o universo é o espelho do Logos, ou seja, o Logos espelha o universo. Embora esse último, o Logos seja o essence, ou seja, o ser no universo. Então, o Logos é um veículo, é o ser que reflete toda a mente divina, todo aquele conhecimento acumulado, né? Todo aquilo que é o saber que foi desenvolvido ao longo de todos os universos. Então, assim como o Logos, ou esse ser, ou essa mente, que nós poderíamos, de certa forma, chamar de Deus, né, se referindo ao Logos criador do sistema solar, como o Deus manifestado, assim como o Logos reflete tudo no universo, do pleroma do universo do ser, daquele conjunto de coisas que existem. Assim também reflete o homem em si mesmo tudo o que vê e encontra em seu universo a Terra. E aqui eu coloquei como desenho, né, as bolhas de sabão. Então, se você pensa o Logos, né, como o veículo da mente divina, ele vai refletir, ele tem dentro de si a onisciência, o conhecimento, ele espelha tudo o que existe na realidade. E assim, então, o ser humano que tem a mente, o quinto princípio, que é uma faísca, uma centelha desse Logos, ele é capaz de refletir tudo que ele vê ao seu redor, né, tudo que ele vê no universo dele. Então, o que é a mente saudável? A mente saudável, ela reflete como uma esfera, aqui uma bolha, ela reflete a totalidade, fielmente. Ou seja, não existe distorção. Isso aqui eu não quero enxergar, então eu não enxergo. Isso aqui é o que eu gosto, o que eu não gosto, isso aqui é o que eu acho. Né? Então, se eu acho isso, então eu só vejo isso. Então, não existe isso na mente purificada, ela é como um espelho limpo, ela vai refletir inteiramente aquilo que é, né? E ela estando desenvolvida, está aberta para o alto, para a totalidade, ela vai refletir o universo inteiro do seu redor, ou seja, a sociedade, as coisas que existem, a natureza vai refletir sem distorções. Vai ver se está tendo uma guerra, é ruim. Está tendo desmatamento, destruição do meio ambiente, é ruim, ela vai reconhecer isso, vai compreender a interdependência de todas as partes nesse todo, ela vai entender as relações de causa e efeito que geram a desarmonia nesse todo. Então, ela se identificando com essa totalidade vai ser um agente de cooperação da harmonia e do bem comum. Então, estando harmonizadas essas duas partes, o quinto princípio, harmonizado e ele imperando sobre o quarto princípio, que tem aqui os seus limites acomodados nesse desenvolvimento dos outros, então vai possibilitar, esse ajuste vai possibilitar, vai criar um espaço, então, para aquele coração que estava poluído ali pelos maus hábitos, pelos maus desejos, e estava bloqueado pelo mau entendimento, pela alienação, vai então, essa parte estando saudável, vai permitir que esse coração espiritual, o sexto princípio, funcione, então tendo amor, compaixão e empatia. Tá? Então essa minha reflexão, essa minha contribuição, que eu ainda vou terminar com uma pequena sugestão. Eu tinha pensado em sugerir a respeito da guerra, que algum de vocês, quem tivesse tempo, promovesse ou participasse de uma campanha mundial que fosse pedindo
o fim das guerras, né? Porque a gente sabe, a gente consegue ver como isso é destrutivo, como todo mundo está perdendo, a gente já consegue compreender como existem seres que a gente pode chamar assim, compassivamente de almas infantis, que não estão preparados, não têm condições para assumirem posições de comando, né? Que a pessoa que quer fazer guerra não tem condições. Então a gente tem que contribuir e participar mais, né, da nossa vida em comum, né, nossa vida coletiva. Então eu pensei em fazer essa sugestão, né, de uma iniciativa assim, uma campanha pela paz mundial, mas deixar junto com essa sugestão uma pergunta, né, como se fosse um combo, né, duas coisas. Como seria possível fazer uma campanha pela paz mundial? De que modo nós faríamos uma campanha assim? Será que nós faríamos uma campanha assim, escolhendo um inimigo comum contra o qual lutar, né? Nos motivarmos com hostilidade, né? Com pedras na mão, com mentiras, né? Com manipulações, com fake news? Será que uma campanha assim pela paz mundial funciona? Né? Então eu deixo, junto com essa sugestão, junto com essa reflexão, essa pergunta, né? Se é possível mudar o mundo sem primeiro mudar nós mesmos. Né? Se é possível fazer a paz no mundo sem sermos pacíficos, né? Então, eu espero que você se motive, se algum de vocês, né, fizer um trabalho desse, por favor, me avise para eu poder apoiar, né? A gente vai apoiar. Mas fica essa pergunta então. Muito obrigada e até a próxima.